Olá, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda ao canal Pílulas Taromânticas. Eu sou a Teca e faço minhas leituras com base no tarô mitológico. E como é que funciona a dinâmica das leituras? Bom, primeiro, você deve se concentrar bem na sua pergunta. Depois, vá até a playlist dos vídeos do canal e escolha um deles. Assista ao vídeo escolhido e faça a interpretação de acordo com a sua pergunta. Tenho certeza que você receberá o conselho necessário para o seu momento. Por isso, não importa o dia em que este vídeo foi gravado ou quando você irá assisti-lo. Se você chegou até aqui, acredite, isto não foi por acaso. Lembre-se que coincidências não existem. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos tirar 3 cartinhas para nossa leitura. O deck já foi totalmente embaralhado. Eu vou fazer o corte e vou selecionar 3 cartas, tá? A primeira carta será referente à energia do seu momento. A segunda carta, um desafio a ser enfrentado. E uma terceira carta será um conselho para essa sua situação, ok? Então, vamos lá ver qual que é a primeira carta. 10 de espadas. Puxa, gente, 10 de espadas está me dizendo aqui que vocês estão passando por um momento muito pesado em termos mentais, tá? Espadas é muito relacionada a meia, porque é elemento ar, tá? Espadas, ela faz essa conexão com o elemento ar. E o elemento ar é tudo relacionado a pensamento, a mente. Esta carta aqui, ela traz uma questão de exaustão mental. Assim como o 10 de paus, por exemplo, que também indica uma exaustão física por um trabalho pesado ou alguma sobrecarga que você esteja carregando ao longo desse período, o 10 de espadas também vai falar de uma carga muito pesada, mas uma carga pesada em termos mentais. Então a cabecinha de vocês deve estar fervendo com alguma situação que precisa ser resolvida ou alguma situação para a qual você precisa tomar uma decisão e uma decisão que não foi fácil. E por que eu digo isso? Dentro do tarô mitológico, o naipe de espadas ele se refere ao mito de Orestes. Orestes, dentro da mitologia grega, era filho de Agamenon e Clitemnestra. E Agamenon era um herói da Guerra de Troia que foi assassinado. E o Orestes, por ser o filho homem, ele e um homem de seu tempo dentro de uma sociedade patriarcal grega, ele deveria vingar a morte de seu pai Agamenon. O problema para Orestes é que o assassino de seu pai foi a sua própria mãe, a Clitemnestra. Então ele cumpre a sua missão, ele vinga a morte do pai, ele comete esse matricídio, mas ele responde por este matricídio às Iríneas, né? E o que acontece com Orestes? Porque para as Iríneas o matricídio era algo execrável. Aliás, como todo assassinato é execrável, obviamente, mas as Iríneas defendiam a contrapartida materna. E este momento é quando, pela intervenção da deusa Minerva, que é a deusa da justiça, ela consegue negociar com as Iríneas, e as Iríneas liberam Orestes desse seu destino trágico, porque ele realmente enlouquece. Então, quando aparece um 10 de espadas numa tiragem, numa abertura de cartas, está indicando um fim de um período muito difícil. E por que eu digo que é um fim de um período difícil? Porque é 10. Né? Dentro das cartas numeradas nós temos o asa 10 e 10 é final de ciclo. Veja que lá no finalzinho, veja que é uma carta muito escura, é uma carta muito densa, pesada, mas a justiça, a deusa Atena, traz uma luz lá ao final para Orestes. Então, meus queridos, qualquer que seja o momento conturbado pelo qual vocês estejam passando, vocês podem ficar com o coração tranquilo que já está acabando, tá? Mas a exaustão mental, emocional é fato, né? Então, realmente, se vocês passaram por isso,
o alívio ao coração que eu posso dar é que a coisa já está acabando. Então vamos ver qual será o desafio para vocês passarem por isso. Olha que legal. O 8 de ouros, ele traz o mito de Dédalo, que Dédalo, dentro da mitologia grega, era um homem extremamente engenhoso. Se vocês já ouviram falar do labirinto do Minotauro em Creta, o projeto desse labirinto foi atribuído a Dédalo. E também Dédalo, por questões de inveja, de ciúmes, se ele comete um crime, ele perde tudo que ele tem, ele é obrigado a fugir e começa a reconstruir a sua vida em outro local. E aqui, 8 de ouros, nós temos Dédalo no momento da vida dele que ele já recuperou muito do que ele havia perdido. Mas aqui é o momento que ele sabe que eles têm os frutos a colher. Ele sabe muito bem quais são as habilidades dele. Ele confia muito naquilo que ele sabe fazer. Ele confia muito em suas habilidades. E assim, digamos que agora, neste ponto da vida do Dédalo, ele sabe fazer as escolhas certas. Então, como esta carta veio na questão de desafio, eu diria para vocês que este é o momento, porque quando a gente está num desgaste mental tão grande quanto aparece aqui, fica muito difícil a gente pensar com clareza, né? Então, se saiu o 8 de ouros como uma carta de desafio, seria um desafio para você avaliar as questões materiais envolvidas na sua vida, identificar quais são as suas reais habilidades e realmente separar o joio do trigo, ok? Porque ouros tem a ver muito com questões materiais, não somente a dinheiro, mas também a casa, a corpo físico. Então, o Dédalo aqui, na figura deste 8 de ouros, ele vem pedir exatamente isso para você. Separar o joio do trigo, como eu falei antes, analisar o que você realmente sabe fazer de fato e valorizar essas habilidades. Porque quem tem o 8 de ouros no seu caminho já fez uma trajetória bem longa em termos de experiência. Então, vamos avaliar as possibilidades daqui para frente, ok? Vamos ver um conselho final, então. Olha, gente, não poderia ser carta melhor. Então, se você passou por toda esta questão mental de escolhas, chegou num ponto de exaustão, de não saber mais o que fazer, o desafio é olhar para o que você já conquistou até agora, porque o conselho final veio no 9 de ouros. Perceba aqui que é o mesmo personagem, mas aqui ele olha para aquilo que ele já produziu de fato e ele tem orgulho daquilo que ele produziu. Então, gente, é uma carta muito auspiciosa e o que eu fico mais feliz com essa tiragem é que se você passou por todo esse contexto de um 10 de espadas e chega num contexto de 9 de ouros, é praticamente um final de ciclo e uma realização muito boa em termos materiais, seja de dinheiro, seja de emprego, seja de construção de uma família, tudo que envolve questões materiais, corpo físico. Então, por exemplo, se a questão era de saúde, o 9 de ouros traz uma novidade muito boa, que a saúde será recuperada. Então, acalmem o coração de vocês, porque o 9 de ouros traz esta boa nova na vida de vocês. E vocês merecem, porque se vocês passaram por esta situação do 10 de espadas, souberam avaliar muito bem, separar o joio do trigo, o 9 de ouros vem coroar esta nova situação. Combinado, meus queridos? Fico muito feliz com essa tiragem. Espero do fundo do meu coração que este conselho tenha trazido algum alento ao seu coração. Se você gostou do que eu falei para você aqui neste vídeo, deixa o seu like, ok? Se inscreve no canal para saber de outros vídeos que eu irei postar, ou se você preferir também uma consulta individual, vá lá na descrição do canal e entre em contato comigo, combinado? Muita luz, muita paz e muito amor para você.